Veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC, para mais um programa da STEC, seu programa semanal de informação, cultura, entretenimento e diversão. E hoje começaremos a falar sobre o ponto de equilíbrio para os negócios na série de marketing, o Break-Even Point. Ponto de equilíbrio, que é como calcular. Falaremos de uma forma mais simples e superficial, sabemos que ele é mais aprofundado e mais complexo, porém não adianta querer complexar e aprofundar sem saber basicamente o que é, para que serve, como calcular de uma forma mais facilitada. Assim a gente progride, parte a parte, até que tudo seja entendido da forma correta. Então, antes de começar o vídeo, eu indico a todos e convido a acessarem stecad.com.br para conferir nossos cursos e treinamentos profissionais de diversas áreas. Temos cursos presenciais ou cursos online, EAD, além de workshop, todos com tutoria especializada e certificação profissional. Então acesse agora stecad.com.br e vamos ao vídeo de hoje. O ponto de equilíbrio, Break-Even Point, ele auxilia, ele serve para mostrar qual que é o montante da receita mensal necessário para você poder cobrir todos os custos, sejam os fixos e os variáveis do seu negócio, da produção do produto. Ou seja, em que parte da venda, qual o montante de venda que faz com que a empresa ela se pague, que a empresa cubra os custos fixos e variados e a partir dele começa a ter um lucro. Então por isso que chama Break-Even Point, porque é um ponto de quebra da igualdade, ou seja, chega um ponto em que está igual. O que a empresa ela gastou, ela conseguiu, então ela se paga, ela não tem prejuízo, mas não tem lucro, e a partir desse ponto ela começa a lucrar. Por isso que é o Break-Even Point, é o ponto da quebra, o ponto da quebra da igualdade. A partir daqui a sua empresa vai ter sucesso. Isso é muito importante para saber se o seu planejamento financeiro, se o seu plano comercial, o seu projeto de negócios ele vai ser sustentado, se ele realmente vai ter um futuro, se a sua empresa vai conseguir se manter. E o ponto de equilíbrio é utilizado em diversos departamentos, por exemplo, no marketing. Se você não tiver um apressamento certo do seu produto, não vender ele ao preço correto, todo o seu investimento em campanha, em comunicação, ele irá por água abaixo. Na parte de vendas também, na parte de vendas você não consegue comissionar os vendedores que não ofertarem o seu produto dentro da margem de lucro correta, Então você vai vender o produto inadequadamente. Na parte de compra você tem que comprar matéria-prima, tudo para a produção do produto e tem que ter uma qualidade, por isso que o preço dele tem que se pagar. Enfim, você tem dois tipos de produtos e empresas no mercado: aquelas que conseguem ter um valor agregado que é percebido pelo cliente, aquela empresa que o cliente realmente ele está disposto a pagar mais pela qualidade, tradição, pela marca do produto. Eu já falei sobre isso em Brand Equity, na pirâmide de construção de marca, E o preço de prestígio, eu sou mais caro porque eu sou melhor. Então, ou você realmente tem uma empresa que tem esse apelo, tem esse valor agregado percebido, que o cliente paga mais para ter o seu, ou você tem que ter o preço mais baixo. Então são essas duas formas, por isso que é importante você saber como calcular o preço do seu produto. Porém hoje vamos falar sobre o ponto de equilíbrio, depois a gente aprende a calcular o preço de quanto o seu produto tem que ser vendido certinho. Assim você pode saber com exatidão quanto você precisa vender cada mês e qual o preço para que você consiga se pagar, pagar esse processo e ter o lucro adequado. Porém, antes de falar do ponto de equilíbrio, a gente tem que ter três termos em mente: o preço unitário por venda, ou seja,
qual o valor que você já calculou e definiu que o seu produto ele vai ser ofertado e vendido, e você tem que ver esse preço em relação ao mercado, né? Além de tudo, tem que fazer uma pesquisa em relação ao mercado. Então, por quanto você vai vender esse produto é o preço de venda. Então, a quanto você vai vender. E aí temos os custos, que é o custo fixo e o custo variável. Os custos variáveis são aqueles custos que têm relação com a produção do produto. Então, o que você vai gastar para efetivamente gerar aquele produto, a matéria-prima e tudo mais. Então, esse é o custo variável por unidade. Quanto de matéria-prima e quanto de serviço, então, você gasta, né? Você investe para fazer um produto, um serviço. Esse é o custo variável por unidade, tem a ver diretamente com a produção. E tem os custos fixos do período, que é aqueles que não têm a relação direta com a produção do produto, como matéria-prima, porém ele tem relação direta na manutenção da empresa. O salário, prolabore, o aluguel, então eletricidade, aqueles custos, né, que você tem fixo por mês. Então o ponto de equilíbrio, ou seja, quantos produtos você deve vender para conseguir pagar as despesas e começar a ter um lucro, depende desses três fatores: o preço que é ofertado o produto por unidade, o custo variável da unidade e o custo fixo do período. Então, a partir desses valores, como eu sei, como que eu calculo meu ponto de equilíbrio, quantos produtos eu preciso vender para ficar elas por elas? Vamos supor que eu venda um produto a R$10, então eu vou anotar aqui para a gente fazer esse cálculo. Então, eu tenho o meu preço de venda, R$10 que eu vendo o produto. Porém, o meu custo variável dele é R$4. Então, o custo variável desse produto é 4. E eu tenho um custo fixo de R$120. Esse R$120 é o que eu gasto por mês, sei lá. Eu faço num lugar e eu gasto R$120 de contas que eu pago, né? Então, primeiramente, eu tenho que pegar os R$10 do preço de venda e tirar os R$4 que é meu custo de produção. Então, se eu fizer 10 menos 4, quer dizer que cada produto me dá R$6 de lucro, porque cada produto que eu vendo, eu gastei R$4 para fazer, a gente não pode esquecer isso. E agora, então, a gente vai dividir o meu custo fixo, R$120, por R$6, para saber, então, esses R$6 já descartando, né? Para a gente saber. Então, veja bem, se eu dividir 120 por 6, eu vou chegar no número 20. Significa que se eu vender 20 produtos, ou seja, R$120 é o meu custo fixo. Então, custo fixo dividido pelo preço de venda menos custo variável. 120 dividido por 6 dá 20. Significa que se eu vender 20 produtos, eu paguei todos os gastos que eu tive até agora. Será que é verdade? Então vamos supor, eu falei que o meu preço de venda é R$10. Então, se eu vendi 20 produtos, eu lucrei, quer dizer, eu ganhei, eu recebi, né? Minha receita, lucrei não, minha receita é R$200. Será que para fazer e vender 20 produtos eu gasto R$200? Então, primeiramente, eu tenho o meu R$120, que é o custo fixo, né, para manter a estrutura, e depois eu tenho R$4 de custo para fazer cada um desses produtos. Então, eu tenho mais 4 vezes 20, 80. R$120 de custo fixo, mais R$80 de custo variável. Sendo assim, eu tenho, então, R$200. Então, é assim que eu calculo o meu ponto de equilíbrio. A partir de 20 produtos, eu paguei a despesa para fazer os 20 produtos e paguei a despesa para mensal. No 21º eu já começo a ter um lucro, ou seja, o lucro de R$6 por produto vendido. Eu já vi alguns lugares e blogs falando que para você calcular o ponto de equilíbrio, você tem que somar os custos fixos com os variáveis e dividir pelo preço de venda. Será que está certo? Porém, a diferença, né, se você somar os fixos com os variáveis e dividir pelo preço de venda, você está considerando que você só vai ter um custo variável, ou seja, o custo para fazer um produto e não para fazer todos os que você tem que vender. Então, por isso que a fórmula mais certa é essa que eu estou falando agora. Então, recapitulando, eu tenho um produto, eu vendo ele a R$10, que é o que eu estou escrevendo aqui na fórmula. Vendo ele a 10 e para mim o custo variável para fazer cada um é 4. Então, se eu fizer 10 menos 4, quer dizer que cada produto me dá R$6 de lucro.
Mas eu tenho meu custo fixo lá de despesa, salário, funcionário, que é R$120. É baixo, mas é por exemplo, né? Então eu tenho um produto que é vendido a R$10, que custa 4 para ser feito, então cada um me dá 6 de lucro. Mas eu só começo a lucrar depois que eu pagar as contas do mês, meu custo fixo e pagar o custo de produção dos produtos. Então 10 menos 4, R$6 de lucro que cada um me dá. Se eu dividir os R$120 do meu custo fixo mensal pelo lucro que um produto me dá, ou seja, o preço de venda menos o custo variável, 10 menos 4 vai dar 6. Então 120 dividido por 6 igual a 20. Ou seja, eu preciso vender 20 produtos para pagar a minha mensalidade, o meu custo fixo do mês e mais o custo variável de cada um dos produtos para 20 produtos. Ou seja, cada produto me custa R$4 para ser feito. Então 20 produtos vezes R$4 para ser feito, os 20 me custaram 80. Mais 120, que é a mensalidade, quanto que eu gasto por mês, R$200. E se eu vender 20 produtos, como o preço de venda é 10, 20 vezes 10, R$200. Ou seja, em 20 produtos você se pagou, tá elas por elas. Então é isso aí, turma, é assim que a gente calcula o ponto de equilíbrio para o negócio. Eu tô fazendo da forma que eu utilizo, que eu analiso, a forma mais prática, não é a forma de apressamento, mas a forma de saber qual o cálculo que dá elas por elas. E muito cuidado na interpretação dos textos desses blogs, porque geralmente é o que eu falei, eles dizem que é a soma dos custos fixos com os variáveis, mas não esquece que a soma dos custos fixos que eles fazem é em relação a todos os produtos que você tem que vender. Só que como você sabe o resultado da soma no final de quantos produtos será na divisão, então essa forma é mais adequada. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil, interessante, que vocês tenham gostado. Como sempre, pedimos aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like maroto, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando, interagindo aqui nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, que eu me despeço e eu fui, tchau, tchau. Pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.